Como construir metas para a vida? Por que mudar é tão difícil? E como ter motivação para a mudança? Eu vou responder essas 3 perguntas neste vídeo. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e te convido a conhecer mais o meu canal, ativando o sininho, inscrevendo-se aqui e acompanhando os vídeos que saem semanalmente. 10 minutinhos de psicologia semanal para tu aplicar no teu dia a dia. Bom, gente, vamos à primeira pergunta. Como construir boas metas? Primeiro, para a gente construir boas metas, a gente precisa ter clareza do nosso problema ou daquilo que a gente quer mudar. É só tendo essa consciência que a gente vai conseguir atribuir as metas a isso que a gente nota que não tá legal, e isso já vai ser até um fator motivador, já que eu vou notar onde eu estou, aonde eu quero chegar e vendo essa discrepância entre aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu quero. Então, o automonitoramento é essencial para a gente entender da onde a gente vai partir na nossa construção de metas. E o vídeo anterior desse canal, que eu vou deixar até aqui, é justamente sobre essa ferramenta. Invista um tempo em automonitoramento, porque isso vai ajudar muito na construção de boas metas. Então, boas metas têm 3 características principais. Primeiro, estão atreladas a queixas, a problemas, a coisas que tu gostaria de melhorar. Isso, então, faz com que a gente vá para o passo 2, que é construção de metas aproximativas ao invés de metas evitativas. Vamos lá, talvez vamos a um exemplo para depois eu explicar o conceito. Vamos pensar, então, que eu sou uma pessoa ansiosa e a ansiedade tem atrapalhado no meu trabalho e eu fiz muito monitoramento e consegui notar que eu me sinto ansiosa quase todos os dias no meu trabalho. Essa é a minha queixa, é o meu problema. A meta eu vou construir de uma maneira que vai me aproximar da vida que eu quero seguir, não me afastar dela. Então, se eu crio uma meta do tipo, eu não quero mais sentir ansiedade no trabalho, isso é uma meta aproximativa ou evitativa? É uma meta evitativa, porque eu tô tentando evitar algo que é desconfortável para mim, mas eu não estou aprendendo a construir uma vida significativa para mim. Então, esse é um tipo de problema que a gente tem na construção de metas. Metas aproximativas que nos ajudam a construir uma vida significativa são metas que nos ajudam na motivação. Tá, Fra, e como eu construo essas metas, então? Perguntando o contrário de metas evitativas. Se tu não sentisse mais ansiedade no teu trabalho, o que tu estaria fazendo? Eu estaria conversando com os meus colegas, eu estaria apresentando o PowerPoint que eu fiz aqui para o meu chefe, eu estaria pensando em um novo projeto dentro da empresa. Essas são metas aproximativas. Notem, a gente está falando de construção de comportamento, de fazer coisas diferentes, de somar aprendizagem e não de diminuir algo que é desconfortável. Metas aproximativas são melhores e mais motivadoras do que metas evitativas, tá? Passo 2, então, problemas, construção de metas aproximativas. E o terceiro ponto, construir um passo a passo. Porque, vamos lá, gente, construir metas é importante, mas a gente precisa operacionalizar elas e entender, ok, como eu vou me aproximar dos meus colegas de trabalho, no meu trabalho? O que eu vou fazer? Tá, eu vou adicionar a fulana no Instagram, eu vou reagir a stories dela, quando eu passar pela mesa dela na empresa, eu sempre vou dar oi, vou perguntar como ela tá, eu vou convidar a fulana para sair jantar em algum momento. Esses são passos e comportamentos, então, que eu consigo operacionalizar no meu dia a dia. É como se eu pudesse me perguntar, ok, já que a minha meta é eu me aproximar dos meus colegas de trabalho, o que eu posso fazer hoje que me aproxima disso? E gradualmente, então, dia após dia, eu vou fazendo esses movimentos no meu dia para me aproximar dessa meta até que eu dou um check nela. Então, notem, boas metas são construídas a partir de um problema, de uma forma que eu me aproxime da vida que eu quero viver e não necessariamente que eu só me afaste daquilo que eu quero evitar, e elas precisam ser diárias, operacionalizáveis. O que eu posso fazer hoje para me aproximar disso que para mim é importante? E aí, gente, nós partimos para motivação. Para a gente mudar, a gente precisa estar motivado, porque notem que mudar é difícil, como eu falei.
Mudar é difícil porque é contra o fluxo daquilo que a gente está acostumado a fazer. Se a gente está acostumado a ir para o trabalho e a sentir ansiedade e a ficar quietinho o tempo inteiro, imaginem que a mudança vai ser o contrário disso. Vai ser eu me sentir muito ansiosa e mesmo assim ir lá e cumprimentar a minha colega de trabalho, adicionar ela no Instagram, a chamar ela para sair, e nisso a minha mente vai estar me metralhando de pensamentos, vai estar me metralhando de emoções e ansiedades aqui dentro. Então, mudar é difícil porque a gente se expõe àquilo que é desconfortável e a gente vai contra o fluxo daquilo que a gente estava fazendo que aliviava essa sensação que é desconfortável para nós. Então, mudar é difícil por isso. E aí a importância da gente amarrar metas com a motivação. E aqui, gente, existem dois tipos de motivação que são importantes da gente entender. Existe um conceito que a gente chama de motivação intrínseca e outro que a gente chama de motivação extrínseca. A motivação intrínseca é tudo aquilo que é meu. Eu quero fazer porque para mim é importante. Então, eu quero me relacionar com os meus colegas de trabalho porque para mim é importante ser uma pessoa querida, ser gentil, construir relacionamentos, estar com os meus pares, fazer trocas com eles. Todas essas são motivações intrínsecas, são meus valores, vêm de dentro, são coisas importantes para mim que eu aprendi a valorizar. Então, a gente pode colocar ao lado de cada uma das nossas metas isso, o que é importante para nós, por que atingir aquela meta seria importante, o que eu iria alcançar ali. Além disso, existe a motivação extrínseca, que é o ambiente me reforçando. Talvez, ao me aproximar da minha colega, ela tá fazendo aniversário e aí ela me chama para o aniversário dela. E é parte dela um convite que vai reforçar e vai me deixar com um quentinho no coração do tipo, nossa, ela me convidou para o aniversário dela. Então essa é uma motivação extrínseca, aquilo que vem do ambiente, aquilo que reforça a gente se manter fazendo aquilo que a gente está fazendo, por mais difícil que seja. E tem um ponto, gente. A motivação, então, ela é muito conectada a valores, ela é muito conectada a essa construção de uma vida que vale a pena ser vivida, aos reforços que a gente vai ganhando do ambiente quando a gente vai mudando, mas claro que a motivação ela também oscila. A gente não tá motivado o tempo inteiro. Às vezes eu noto que as pessoas têm uma tendência de achar que a motivação é quase como uma entidade, que ela vem e aí a gente faz as coisas por estar motivado, sendo que na verdade é o contrário. A gente precisa agir para depois se sentir motivado, porque a nossa motivação ela oscila. E quando a nossa motivação oscila em momentos de mudança, entra uma palavrinha que a gente chama de ambivalência. A mudança, pela dificuldade que ela nos coloca, ela vai também nos colocar em uma ambivalência entre querer e não querer mudar. Por vezes eu quero mudar porque para mim é muito importante me aproximar de pessoas. Por vezes eu não quero mudar porque a minha ansiedade ela fica muito grande quando eu penso em cumprimentar a minha colega de trabalho, quando eu penso em chamar ela para jantar. Então, a ambivalência é essa dúvida que a gente fica entre mudar ou não mudar, fazer ou não fazer, convidar ou não convidar. E uma estratégia que a gente tem para tentar notar e sanar um pouco essa ambivalência é uma estratégia chamada de balança decisória. A balança decisória tem a ideia, eu vou colocar até uma imagem aqui dela. Ó, tem a ideia da gente conseguir pensar então entre prós e contras ou vantagens e desvantagens da gente fazer a mudança ou não fazer a mudança. E aí tu vai fazer realmente esse quadrado aqui, esse quadrante e vai escrever prós de fazer a mudança, de convidar a colega, por exemplo, e contras de fazer a mudança, de convidar a colega, e prós, então, de não convidar ninguém e ficar na tua, e contras da mesma coisa. E aí tu vai escrever em uma lista, de fato, tentando encontrar tudo isso para depois conseguir olhar e aí tu vai fazer o peso. Qual o peso das vantagens de mudar, das vantagens de chamar a minha colega? Qual o peso ou quão importante é isso da evitação, dos contras, né? E a mesma coisa com o quadrante de baixo. Qual o peso de eu ficar isolada? Qual o peso de eu, então, ter favorável eu ficar isolada, né?
E aí, fazendo esse balanço, a gente vai conseguir entender o que ganha do que, o que parece ser mais significativo. Doer, gente, vai doer de qualquer forma. Acho que tem dor tanto em evitar e não mudar, quanto em mudar. Mas talvez tenha uma dor que nos leve a construir uma vida mais significativa. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Construção de metas, lembrando dessas 3 etapas, então partir de um problema, criar metas aproximativas e operacionalizar elas em pequenos passos no dia a dia, pensar na motivação intrínseca e extrínseca. Mudar é difícil porque nos coloca contra o fluxo daquilo que a gente está acostumado. E quando a ambivalência vier, porque a motivação ela não é estática, ela oscila, a gente pode usar essa balança decisória para tentar entender os prós e contras de permanecer na mudança ou sair dessa mudança em prol de construir a vida que a gente quer viver. Espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido e vejo vocês no próximo vídeo.